Olá, Tudo certo aí, meu? beleza? E por aí? Por aqui tudo bem também. Tudo tranquilo. Eu não sei por Vamos. que ele fica entrando no meu perfil pessoal. Eu não quero mostrar a macarronada que eu comi ontem. Não quero que. A Não. macarronada não seria uma boa, porque eu estou com uma fome que você me deixaria louco. Pois é, mas não ia ver porque eu não posto foto de comida. Não acho legal. Bora lá, meu amigo? Bora, não tô pronto aqui. Vamos falar de ética hoje, né? Nós entramos numa matéria nova aí. Até ontem a gente bateu um papo sobre processo de planejamento financeiro, certo? E hoje nós vamos falar de ética, que é uma matéria mais curtinha, né? Mas hoje eu preparei aí 4 questões para a gente abordar. Bora? Vamos que vamos. Mostrar para o pessoal, então, questão número 1, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Segundo o Código de Ética da Planejar, o que é conflito de interesses? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Nos últimos papos aí, porque fala-se de conflito de interesse também lá no processo de planejamento financeiro, né? Que ele, se houver conflito de interesse, tem que ser lidado com isso já na primeira etapa e tudo mais, né? Você percebe que a prova ela tem uma tendência cada vez maior de cobrar umas questões interdisciplinares, né? Então, não vai ser raro juntar matérias. Né? Então, uma possibilidade seria perguntar em que etapa do processo de planejamento financeiro a gente faz a gestão do conflito de interesses e se eu violar isso, qual princípio do código de ética eu terei violado, né? Sei lá, poderia misturar alguma coisa assim. Então, é legal o candidato aí ter esse pensamento integrado, né? Mas vamos lá para a questão, então. O que é conflito de interesses? Então, vamos analisar aqui a alternativa A, né? Conflito de interesses é a situação em que o planejador CFP ou associado podem obter alguma vantagem indevida e que possa resultar em prejuízo para o cliente, ou que os impeçam de atender o cliente de forma isenta. Eu sempre falo, quando eu resolvo o simulado, que eu fico muito frustrado quando a alternativa A é a alternativa correta. Porque isso tira toda a emoção do comentário aí sobre a questão, né? Não é muito legal. Mas nesse caso, então, a alternativa A é a alternativa correta, né? Eu vou repetir um negócio que eu falei em outras lives, mas o conflito de interesses é uma situação na qual o profissional, planejador financeiro, ele tem duas opções. Se ele optar pela opção A, ele está pondo o interesse dele na frente do interesse do cliente. Ele vai levar vantagem, depois ele pensa se é bom ou não para o cliente. E a opção B, se ele escolher, ele está atendendo aos interesses do cliente em primeiro lugar, ainda que ele não receba lá o bônus, o rebate, a remuneração extra, ou bata a meta. Mas ele está pensando no que é bom para o cliente, está oferecendo, de repente, um produto, um fundo, alguma coisa ali que é mais adequado ao perfil do cliente, não necessariamente o que faz ele bater meta. Esse é o maior exemplo de conflito de interesses, né? Numa relação entre planejador e cliente, uma relação entre quem distribui produtos de investimento e o cliente. Então é isso. Claro. Vamos lá. É errado haver conflito de interesses? Não, jamais. Não é errado haver conflito de É interesse. errado. Você Não acha é. que é errado? Você está enganado. Não é errado. Não é errado, não é errado. O que é errado, né? Segundo o Código de Ética da Planejar, segundo as boas práticas de ética aí de qualquer área do mercado financeiro, né? E, enfim, de outras profissões até. O errado é não ser transparente, né? Quando existiu um conflito de interesse, imagina se a gente fosse falar que é errado alguém receber uma remuneração extra, um rebate aí, quando o cliente aplica no fundo que ele está distribuindo. É assim que funciona. Boa parte da remuneração no mercado é assim, certo? Então, isso não é errado de forma alguma. O errado é você tender a puxar a sardinha ali para a brasa, para tua brasa, né? Então, você tem alguns produtos ali na tua prateleira que te dão esse rebate, que te dão essa remuneração extra, ou que te fazem bater meta. E você tem os outros que não. Você só mostra aqueles para o cliente e dá uma meio que escondida, só mostra ali para o cliente se ele perguntar, né? Você mostra os outros produtos. Isso é conflito de interesse mal gerido, mal gerenciado. E aí sim, isso é infração aí ao código de ética da Planejar, certo? Tá, muito bom. E o bem gerenciado seria também que houvesse disclosure a respeito desse conflito? Sempre, full disclosure, né, como o pessoal gosta de falar. É isso mesmo.
eu tenho que contar para o meu cliente, eu tenho que informar ele, né? Se eu sou remunerado de maneira extra ali, se eu ganho bônus, se eu bato uma meta, eu falo para o cliente, ó, de repente tem esse produto aqui também, pô, é legal para você, porque combina com o teu perfil de risco e ainda assim me ajuda a bater minha meta. O que você acha de aplicar uma partezinha do teu capital nele? Né? Contanto que não seja título de capitalização, que é sacanagem para o cliente, tá valendo, pode fazer isso, né? Desde que você informe, desde que você seja transparente. Transparência é um princípio aí que é transversal no código de ética, né? Ele está dentro de todos os princípios. Então, tem princípio que fala lá, por exemplo, profissionalismo, né? Ele fala para eu não atender o cliente numa área em que eu não sou competente. Se eu for transparente, eu vou cumprir esse princípio, né? Porque de repente meu cliente quer investir em ações e eu não sou habilitado para fazer uma análise de empresas ali, eu não sou habilitado para indicar ações. O que eu vou falar para o cliente? Olha, eu não estou habilitado para fazer isso, mas a gente tem aqui os relatórios da nossa equipe de research. Você pode olhar eles e escolher as ações. Pronto, acabou. Foi transparente, honrou ali o código de ética. Certo? Show de bola, muito bom. Então, beleza. Quer analisar as outras alternativas ou ficou claro aí? Não precisa, podemos passar para a próxima. Passa rapidão nas alternativas, só dizendo por que está errado. Então vamos lá. B. Conflito de interesses é a situação que se configura quando um planejador presta serviços para membros da própria família ou amigos sem comunicar isso ao seu empregador. Não necessariamente, né? Quando eu presto um serviço para amigo, eu não preciso comunicar isso para o meu empregador. Aí não tem uma situação imediatamente aí de conflito de interesse. Pode ter mais para frente, mas o fato de eu atender um amigo, por exemplo, um membro da família, não necessariamente tem ali um conflito de interesses. Talvez até o contrário, né? Porque como é alguém próximo, alguém amigo, um membro da família, eu vou me empenhar em atender melhor. O que, se acontecer, de repente pode depois gerar conflito de interesse, porque aí você atende um cliente melhor do que o outro. Mas isso é outra história, Não vamos brigar com a questão. Mas essa não é a definição, então, de conflito de interesse segundo a Planejar, certo? Bom. Alternativa C. Conflito de interesse é a situação em que se configura quando um planejador recebe do cliente uma remuneração não pactuada contratualmente. Também não é a definição de conflito de interesse segundo o Código de Ética da Planejar, né? Você vê que o Código de Ética da Planejar, e tal como ele vai ser cobrado na prova, tem a definição que é essa que a gente deu, certo? Então, situações pontuais não se encaixam na definição do que é conflito de interesse, ainda que possam se enquadrar. Então, isso que é importante lembrar. Quando a prova te pedir o que é conflito de interesse, você tem que lembrar que o Código de Ética traz uma definição lá. Inclusive, eu esqueci de falar no começo, mas o Código de Ética é dividido em 3 seções, né? Se você pegar lá, a primeira seção é uma seção de termos. Primeiro ou a segunda, não lembro exatamente agora. Mas tem uma seção de termos. E nesses termos tem lá a definição, então, o que é cliente? Quando você lê cliente no Código de Ética, o que é? O que é conflito de interesses? Então, quando você lê a expressão conflito de interesse nos princípios do Código de Ética, a que a gente está se referindo? Então, tem essas definições precisas ali no Código de Ética. E a prova vai cobrar isso. Então, por isso que essa questão existe, né? Para você lembrar que tem uma definição e lembrar qual é. Vamos para D. Alternativa A, D. Conflito de interesses é a situação que se configura quando um planejador recebe bônus ao vender determinados produtos financeiros para o cliente. De novo aí, né? Isso não é conflito de interesse. Pode se tornar, mas não tem problema nenhum nisso. Ok? Próxima questão? Bora, vamos lá. Bora lá, vamos para 2 então. Deixa eu virar a câmera aqui. A compreensão por parte do profissional CFP de que ele deve estabelecer com o cliente uma relação de confiança, observando não apenas os princípios e regras, mas também o espírito do código, agindo de forma honesta e transparente, tem relação com qual princípio do código de ética, né? Então tem aí confidencialidade, diligência, integridade e objetividade. Então, vamos lá, né? Aqui a gente entra já numa situação em que o aluno tem que lembrar de fato do que está dito lá no código. Não leu o código, não viu a aula, vai rodar, porque
É isso que a planejadora vai cobrar, se você sabe ou não, conhece ou não o código de ética. Então vamos olhar os princípios aqui, já tem gente acertando aqui, ó. Já estou vendo a galera comentando. O Lívio acerta todas. Quando o Lívio fala, eu assino embaixo. Monstro, mitando. Então vamos lá, confidencialidade, né? Confidencialidade, você consegue até deduzir que não é, né? Porque está falando de proteger informações sigilosas, não deixar que terceiros tenham acesso a informações do cliente. Então, ele já sabe que não é. Alternativa B, diligência. Se você quer lembrar do princípio de diligência, lembra de duas coisas. Tenta montar na tua memória aí a seguinte cena, né? Diligência, então, que é o princípio 8, né? Entregar as coisas no prazo prometido, não furar prazo com o cliente e supervisionar subordinados. Então, você tem um estagiário, você tem alguém que é teu subordinado lá, você tem que supervisionar o que ele está fazendo, não pode deixar simplesmente ele desenvolver as atividades lá sem supervisão. Essas duas coisas têm a ver com o princípio de diligência. Lembrou disso? Se aparecer diligência na prova, 98% de chance de acertar, porque vai cobrar uma dessas duas coisas. Às vezes dá ruim, pô, porque não é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia, né? Diligente, né? Parece Exatamente. Mais o cara falando errado. O diligente do Corinthians não tá mandando bem, né? Parece meio bolinha o negócio. Né? Pode crer. Um cara diligente é um cara que tem cuidado de fazer as coisas bem feitas. Ele é um cara cuidadoso, né? No bom sentido, né? Exatamente. É alguém preocupado que vai cumprir o combinado, né? Então, que tem interesse em entregar o que foi prometido no prazo prometido. Show. E se ele tem esse cuidado, ele vai supervisionar quem está trabalhando com ele ali, que é subordinado, né? Lembrou dessas duas coisas? Isso aí. Lembrou dos dois, está garantido aí para a prova. Mas não tem a ver com o nosso enunciado, né? Então vamos para a próxima alternativa aqui. Letra C, integridade. Então o que diz o princípio da integridade? Que o profissional ele tem que ser honesto, ele tem que ser transparente, ele tem que ser íntegro, né? Que é justamente o que está dito aí no nosso enunciado. Integridade tem que ser íntegro. Nesse caso é bem sugestivo, né? Integridade remete à transparência, remete à honestidade. Remete ao fato, o Código de Ética diz que você tem que se preocupar em obedecer não só às leis e regulações da CVM, enfim, do Banco Central, mas obedecer também ao Código de Ética, ou seja, a preocupação do profissional, a preocupação ética, ela extrapola a lei, vai além do que a lei recomenda. Então você vai, obviamente, cumpre a lei, mas dá um passo a mais, você vai agir de forma ética com o cliente. Então, a nossa resposta certa aqui é a resposta da alternativa, está na alternativa C, né, que é o princípio de integridade. A D diz que é o princípio de objetividade. O princípio de objetividade, ele tem a ver com você ir direto ao ponto no atendimento. Eu acho que eu não vou falar muito sobre ele, porque tem uma questão sobre ele que ajuda a entender melhor. O que eu acho legal é que, às vezes, o pessoal pensa que é uma mera decoreba, mas não é. Não. Entender significado da palavra e como isso se aplica à atividade de planejador financeiro, né? Fez a aula, entendeu direitinho que tem uma lógica, grande chance de você não errar nenhuma nessa linha, né, Edu? Exatamente, tem umas coisas muito intuitivas, tem umas outras coisas que, pela proximidade semântica, elas vão se sobrepor um pouquinho. Então você tem que ter lido o código para não confundir. A gente vai ver uma questão aqui que tem isso, que é justamente para treinar essa questão de proximidade de ideias. Porque quando a gente fala de princípios éticos, integridade vai ter a ver com profissionalismo, que vai ter a ver com diligência. São princípios que são meio que complementares, né? Então, é intuitivo, mas ao mesmo tempo é bom ter lido o código para não fazer confusão entre os princípios, que a prova cobra estritamente ali os princípios, né? Então vamos lá, vamos para a próxima questão aqui. Então a alternativa correta nessa, alternativa C, integridade. Questão 3 aí, né? Considere as afirmativas abaixo. Então, a gente tem aqui 5 afirmativas e o exercício pede para a gente assinalar aquelas que têm a ver com o princípio da objetividade. Por isso que eu não falei tanto sobre ele antes, que a gente vai falar sobre ele agora. Então vamos analisar uma a uma aí. Considere as afirmativas abaixo. Então vamos analisar as afirmativas, né? 1. Ser honesto e transparente no relacionamento com o cliente. Tem a ver com o princípio da objetividade? Não.
se a gente for seguir o que diz o código de ética, isso tem a ver com o princípio da integridade, né? Então, integridade tem a ver com honestidade e transparência. Então, a 1 está fora. Vamos para a afirmativa 2. Supervisionar subordinados no atendimento ao cliente. Essa daí a gente já conversou, né? Tem a ver com o princípio da diligência. Boa. Exatamente. Então, essa daí... Agora, viu? Do nada, assim. Como é que é? Ficou boa pra caramba a imagem agora. Eu sei, é que eu, enfim, fiz enxuguei a testa. Okay? Vamos lá. Então, a 2 também não é, né? Supervisionar subordinados tem a ver com diligência. Então, a gente lima aí. 3. Ser imparcial e ter honestidade intelectual na prestação dos serviços. Eu não vou enrolar muito aqui, porque o propósito é a gente treinar, né? Essa aqui é relacionada ao princípio da objetividade. Então, objetividade, primeiro, tem a ver com honestidade intelectual, né? Com você fazer um atendimento ao cliente de maneira honesta, de maneira embasada, né? Você não ir além das suas capacidades, né? Tem a ver com isso, então. Tem a ver com honestidade intelectual no atendimento ao cliente, né? Você ter embasamento naquilo que está fazendo. Afirmativa 4. Atuar de forma pragmática, indo direto ao ponto no atendimento ao cliente. Essa frase aqui é quase que o que define o princípio de objetividade, né? Então, pragmatismo. Você ser direto aí no atendimento ao cliente, não ser prolixo, né? Não ficar dando voltas. O cliente precisa do atendimento e o teu dever é ir direto no ponto ali e resolver a dor do cliente ali, né? Sem rodeios, sem ser prolixo. Então, princípio da objetividade, honestidade intelectual e atuar de forma pragmática, indo direto ao ponto. Então, essas duas aí são as que têm a ver, são a 3 e a 4, o que no exercício que vocês não estão vendo daria a alternativa D de dado aí. A gente tem 5 afirmativas, deixa eu falar da quinta. Proteger as informações sigilosas do cliente. Aí tá bem óbvio, né? Tranquilão, tem a ver com o princípio da confidencialidade. Então, matamos aí a questão. Deixa eu rodar a tela aqui e ver se melhorou. Melhorou bem, dá para ver agora. Vamos lá, então? Deixa eu ler aqui. Preocupar-se em seguir os passos do processo de planejamento financeiro conforme disposto pela Planejar e cumprir as diretrizes para o bom desempenho da profissão tem relação com qual princípio do Código de Ética da Planejar? Então, vamos lá. Preocupar-se em seguir os passos do processo de planejamento financeiro e cumprir as diretrizes para o bom desempenho da profissão. Isso tem a ver com o quê? Pelo aroma aí, o que você está pensando? Quais são as alternativas? Alternativa A, cliente em primeiro lugar. Alternativa B, profissionalismo. Alternativa C, probidade. E alternativa D, integridade. Professor Eduardo Tavares, essa daquelas que você pensa, você acha que sabe, aí você volta, mas será que é isso mesmo? Aí vai, finalzinho da prova você muda e você erra. Exatamente, mas o Lívio aqui, como de costume, matou a questão aqui, acertou. É a alternativa B, profissionalismo. Então vamos lá, para ajudar você a lembrar. Aqui, quando a gente está em dúvida, o Lívio nos traz alívio. Percebeu? Ele nos traz aquele alívio. Não, volta aí. Não, volta aí, eu prometo. Essa até que eu estou pouco prolixo dessa vez. Vamos lá. Olívio, desculpa a gente aí. Foi triste. Vamos lá. Para você lembrar aqui e não esquecer jamais, né? O pessoal viu que eu tô de calça de moletom, tô apaisando aqui hoje. Só a parte de cima é bonita. Vamos lá. Ô, Eduardo, para de brincar e fala, por que Tá bom, pera, vamos lá, pera aí, vamos lá. Para você nunca esquecer, quando a gente está falando de profissionalismo, vai ter alguma coisa relacionada com representar bem a profissão de planejador financeiro.
né? Então, honrar a profissão, respeitar, honrar a marca CFP, né? Honrar aí, o exercício da atividade de planejador financeiro, zelar pela boa imagem dessa atividade. Isso tem tudo a ver com o princípio de profissionalismo. Uma coisa. Segunda, cumprir os passos do processo de planejamento financeiro. Isso também tem a ver com o princípio de profissionalismo. Então, você acha que o processo de planejamento financeiro é só para ferrar sua vida na prova? Não é. A Planejar, ela faz questão de que você siga aquelas 6 etapas e não seguir as 6 etapas daquela forma é considerado uma infração a um princípio ético. Então, vê que o negócio é sério, né? Então, importante aí se atentar para o processo de planejamento financeiro. Então, é isso. Falou de profissionalismo, honrar a profissão, né? Zelar pela boa imagem da profissão e seguir o processo de planejamento financeiro. São as duas coisas relacionadas. Muito bom mesmo. Essa dica é excelente, hein? Essa questão de você cumprir, né, os processos, né, e seguir zelosamente, né, como deve ser feito de acordo com a profissão, né? Exatamente. Legal. Então, pessoal, essas... Pode falar. Não, essas são as questões que eu tinha preparado para hoje. Como eu já tinha falado em outras lives, que a gente tem lembrado vocês, né? Isso fica lá no IGTV, né? A gente até pede desculpa, a gente já viu que lá no IGTV cai muito a qualidade da imagem e tal, mas dá para você ouvir, dá para você entender. E o que é muito importante, se você não teve tempo de anotar agora, vai lá, ouve novamente a live, já pensa naquelas questões, né? A gente faz umas brincadeiras tentando aí que você grave essas questões na cabeça, né? É importante fazer um curso, é importante você se aprofundar nos tópicos e é muito importante resolver questões. Por quê? Lá no dia da prova, vocês vão ver que vocês vão ter pouco tempo para a complexidade, principalmente do módulo 1 e do módulo 2, né? Então, vocês têm que já... Olhou a questão, já tem que identificar no mapa mental aí de vocês onde é que está aquilo lá em relação ao conteúdo, né? Só checa se não tem nada diferente do que você já viu e manda a bala para a resposta. Isso é importantíssimo, tá? Então, se você puder, coloca aí. Sucesso na vida é um pouquinho de inspiração, mas muita disciplina, muita transpiração. Então, coloque na sua agenda, todo dia, meio-dia aqui com a gente. Você vai ver que você vai ficar muito feliz, você não vai se arrepender. Porque realmente o que a gente está falando é o que a gente vê que tem caído sistematicamente nas últimas provas. Exatamente. Agora, para quem aguentou até aqui, merece aí uma dica bônus aí. Posso? Pode, manda lá. Deixa eu mostrar minha tela aqui de novo. Olha só. Você está vendo aqui na questão 3, né? Que a afirmativa 3 diz ser imparcial e ter honestidade intelectual na prestação de serviço, certo? É isso que está dito aí na afirmativa 3. Essa afirmativa 3, se você for lá pegar o código de conduta da Planejar, o código de ética, essa afirmativa exatamente assim, né? Literalmente, está associada ao princípio de objetividade, certo? Ser imparcial e ter honestidade intelectual. Mas tem um princípio, que é o princípio 5, que é o da imparcialidade. E aí você fala, putz, mas como é que eu diferencio, né? Tem o princípio da imparcialidade, mas no princípio da objetividade está escrito que eu tenho que ser imparcial. Como é que eu não confundo se cair isso na prova? Então, tá aqui a dica do que a gente tem observado. O princípio da imparcialidade, o que você tem que lembrar dele? Conflito de interesses. Fazer gestão do conflito de interesses. Então, quando tiver relação com conflito de interesses, vai sem medo, que é o princípio da imparcialidade. E quando cair essa frase que você está vendo aqui, é o princípio da objetividade. Ser imparcial e ter honestidade intelectual no atendimento. Isso é objetividade. Se falar de imparcialidade, é conflito de interesses. Beleza? Show. Muito bom. Dica bônus aí para a galera, porque como as palavras são as mesmas, né, só mudando a classe gramatical, às vezes confunde. Então fica aí a dica, né? E eu faço um desafio aí para a galera que está assistindo a gente. Eu nunca consegui criar um mnemônico para gravar os 8 princípios do Código de Ética. Igual a gente fez para o processo de planejamento, lá o decolou o avião e tal. Eu nunca consegui fazer nada que prestasse para o Código de Ética. Se alguém quiser fazer aí e mandar para a gente, eu dou o crédito depois, a gente fala aqui ao vivo e dá o crédito para quem inventou, para ajudar a decorar o nome dos 8 princípios. Aí fica o desafio, eu realmente não consegui. Legal, Du, muito bom, obrigado aí, obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui com a gente, né?
Continuem com a gente. Lembrando que na nossa programação aqui no Instagram, a gente tem às 18 horas hoje, o Momento Ancor, e a gente tem às 19 a nossa live CFP, que a gente vai falar com o professor Irineu Rodrigues. E a gente vai também ter umas atrações interessantes aí, grupo de WhatsApp, CFP, a gente vai falar sobre bolsa do CFP, coisas bem legais, tá bom? Então, participe às 19 dessa conversa. Belezíssima. Valeu, pessoal. Edu. Valeu, Tchau. Fê. Abraço pra vocês. Tchau, tchau.